Essa tela que você segura nas mãos não é apenas um dispositivo de entretenimento. Para muitos, ela se tornou o único refúgio contra uma realidade que está desmoronando silenciosamente. No entanto, o verdadeiro perigo não está no que você vê através do vidro, mas nos lugares físicos e sociais onde você escolhe passar o seu tempo. Existem 7 lugares perigosos e específicos que destruirão o seu futuro se você não se afastar deles imediatamente. A maioria dos homens passa a vida inteira presa nesses ambientes, perguntando-se por que nunca prosperaram, sem perceber que as próprias salas onde se sentem seguros são as que estão matando a sua alma. As pessoas mais perigosas da sua vida não carregam facas. Elas carregam amizade, sorrisos e o veneno do conforto. Maquiavel alertou que a ruína de um homem raramente vem de seus inimigos declarados, mas sim dos lugares onde ele se sente mais confortável e acolhido. Você acredita que está apenas saindo com amigos, fazendo networking ou mantendo contato com pessoas do passado? Você está errado. Você está caminhando em um campo minado social todos os dias e nem sequer enxerga os fios que acionam as bombas. Maquiavel entendia que a maneira mais rápida de destruir um homem não é atacando-o fisicamente, mas colocando-o em um ambiente onde a sua ambição é forçada a dormir. Existem certas salas, certos círculos e certas conversas que foram desenhadas para te manter pequeno, quebrado e fraco. A maioria dos homens caminha para essas armadilhas com um sorriso no rosto, sem entender por que a vida parece presa na lama. Pense na última vez que você se sentou em um círculo de amigos e desabafou sobre as suas lutas. Você sentiu um alívio, não foi? Aquilo não era paz. Era o cheiro do seu poder deixando o seu corpo. Você não obteve uma solução. Você obteve um sedativo. Neste mundo, existem 7 zonas de morte que vão despojar você de seu poder, vazar seus segredos para seus rivais e transformar sua vontade de ferro em vidro macio. Se você está em um desses círculos agora, você não está relaxando. Você está sendo colhido para alimentar o ego alheio. Sua energia está sendo drenada, sua capacidade de luta está sendo embotada e as pessoas que você chama de amigos são as que seguram a faca. Hoje, como arquiteto da mente blindada, eu estou expondo esses 7 lugares. Vou mostrar por que o ombro para chorar é, na verdade, uma faca nas suas costas. E por que ser o peixe grande em um aquário pequeno é um suicídio em câmera lenta. Se você valoriza o seu legado e o tempo que lhe resta, não ouse desviar o olhar. A sua jornada para se tornar um homem inabalável e soberano começa agora, destruindo o primeiro portão, a Casa da Piedade. O primeiro lugar que você deve queimar até o chão é o Círculo da Piedade. Você o conhece como o grupo de WhatsApp onde todos reclamam do governo, do chefe ou da economia. É o bar onde você se encontra para falar sobre como o mundo é injusto, ou a mesa de jantar onde você desabafa sobre como o seu negócio está sofrendo. Este é o lugar mais viciante e destrutivo que um homem pode habitar. É um círculo onde a moeda de troca é o trauma compartilhado, a reclamação e a desculpa. Pense nos seus grupos e nas suas noites de sexta-feira. Qual é o tópico da conversa? É sobre expansão, estratégia e vitória? Ou é uma sessão coletiva de lamentação sobre como o sistema está manipulado contra vocês? Você acha que está encontrando conforto e tirando um peso das costas, mas Maquiavel entendia algo que você ignora. A piedade é uma droga pesada. Como qualquer droga, a piedade faz você se sentir bem enquanto está te matando por dentro. Cada vez que você abre a boca para reclamar nesse círculo, você está vazando poder. Você está mostrando a todos na sala exatamente onde você é fraco, onde está doendo e onde você é vulnerável. Você acredita que eles estão ouvindo para te ajudar, mas a verdade é mais sombria. Eles estão ouvindo para se sentirem melhor com os próprios fracassos. Quando um amigo balança a cabeça e diz: "Eu sei, cara, está difícil para todo mundo." Ele não está te apoiando. Ele está validando a sua mediocridade. Ele está te dando permissão para ficar exatamente onde você está, no chão. Eles querem que você permaneça na sujeira com eles, porque se você realmente se levantasse e tivesse sucesso,
A sua existência seria um lembrete constante da própria covardia deles. Na casa da piedade, ninguém quer ver um vencedor. Eles querem ver um companheiro de vitimização que faça a falta de esforço deles parecer justificada. Observe os rostos nesse círculo. Eles não são rostos de caçadores, são rostos de um rebanho amontoado em busca de calor, enquanto os lobos circulam do lado de fora. Toda vez que você participa dessas sessões de lamentação, você está treinando o seu cérebro para buscar pontos de piedade, em vez de poder real. Um homem que se sente confortável sendo alvo de pena nunca será respeitado, e um homem que não é respeitado nunca será verdadeiramente soberano. O perigo deste lugar é que ele parece moral, parece humano. Dizem que ser vulnerável é uma força, mas isso é uma mentira fabricada para tornar você gerenciável. No mundo real, a vulnerabilidade sem propósito é apenas um mapa para os seus inimigos atacarem. Você finalmente saiu da mediocridade e agora sente que está subindo. Você foi convidado para a sala com os grandes nomes, os homens que você costumava observar de longe. Você está sentado em uma mesa onde o vinho custa mais do que o seu aluguel mensal. Pela primeira vez você sente que pertence ao topo. Eles são educados com você. Eles riem das suas piadas e pedem a sua opinião sobre assuntos triviais. Você sente um surto de orgulho, achando que encontrou um atalho para o sucesso. Mas o arquiteto olha para você e vê um tolo. Você está atualmente em uma das armadilhas psicológicas mais letais já criadas. A mesa do respeito não merecido. Você está na sala, mas você não é um jogador. Você é um figurante. Pense na última vez que você foi convidado para um evento exclusivo ou uma área VIP. Você se sentiu honrado por estar lá, mas a verdade brutal é que você estava sendo domesticado. Homens poderosos gostam de ter pessoas como você por perto, porque a sua presença valida o status deles. Você é o cara legal que eles mantêm para se sentirem benevolentes. Mas não se engane. No momento em que uma decisão real de poder precisar ser tomada, ou o custo daquela mesa aparecer, você perceberá que tem zero alavancagem. O perigo aqui é que este lugar mata a sua fome. Ele te dá a ilusão de sucesso sem nenhuma substância. Você começa a se vestir como eles, a falar como eles e a agir como eles. Mas a sua conta bancária e a sua influência real não se moveram 1 milímetro. Você se tornou um parasita de prestígio. Você está tão ocupado aproveitando o respeito imerecido de estar na sala que para de fazer o trabalho brutal necessário para realmente possuir a sala. Você está sendo usado como um acessório para o ego deles. E enquanto você se sente lisonjeado, eles garantem que você permaneça exatamente onde está. Um passo atrás, sempre olhando para cima. Existe uma armadilha ainda mais sedutora, porque ela alimenta o seu ego em vez da sua insegurança. O aquário dos vencedores medíocres. Este é o ambiente onde você é o peixe grande em uma lagoa estagnada. Você é o cara mais bem-sucedido do seu grupo de infância, o mais inteligente do escritório local, aquele a quem todos recorrem para pedir conselhos. Você se sente um rei, mas reinar sobre perdedores é apenas uma forma mais lenta de fracassar. Este é o lugar onde os impérios morrem antes de serem construídos. Quando o seu ego é alimentado por pessoas que estão abaixo de você, a sua evolução para. Você para de afiar a sua lâmina porque não há mais nada para cortar no seu ambiente atual. Você começa a acreditar na sua própria propaganda. Você olha ao redor da sala, vê as pessoas te admirando e pensa, eu cheguei lá. Mas chegar ao topo de uma colina de lixo não te torna um imperador. As pessoas nesse aquário não te desafiam, elas te aplaudem. Elas não te empurram para crescer. Elas dizem o quanto você já é incrível. Por que elas fazem isso? Porque enquanto você for o vencedor do grupo delas, elas têm um amigo de sucesso para ostentar, mas sem que você as force a mudar. No momento em que você tentar saltar para um oceano maior, no segundo em que tentar competir com predadores reais, você perceberá o quão macio e fraco você se tornou. Se você é a pessoa mais inteligente e bem-sucedida na sala, você está na sala errada. Você está em um lugar que está apodrecendo a sua ambição de dentro para fora.
Você trocou o desconforto do crescimento pelo conforto de ser adorado pela mediocridade. Enquanto você desfruta da vista do seu pequeno monte de areia, os homens nas montanhas reais estão olhando para baixo e rindo. Esses dois lugares, a mesa onde você é um mascote e o aquário onde você é o rei dos medíocres, foram desenhados para te manter parado. Eles usam o seu próprio ego como uma coleira. Um deles te torna um servo dos poderosos, e o outro te torna um prisioneiro dos fracos. Em nenhum dos cenários, você é soberano. Você é apenas um personagem na história de outra pessoa. Você precisa ter o estômago para ser o ninguém em uma sala cheia de gigantes, em vez de ser o herói em uma sala cheia de crianças. Você precisa estar disposto a desistir do respeito falso da mesa de status e do aplauso oco dos perdedores. Se não fizer isso, passará o resto da vida como uma lenda local ou um espectador VIP, sem nunca perceber que foi uma vítima da sua própria necessidade de aprovação. As paredes dessas armadilhas são feitas de elogios dourados, mas continuam sendo paredes. E conforme avançamos, as armadilhas deixam de ser sobre o seu ego e passam a ser sobre a sua sobrevivência básica. Estamos entrando agora nos campos de extermínio emocional. O quarto lugar perigoso é o relacionamento de custo afundado, o peso morto da sua vida. Você está, atualmente, despejando o sangue da sua vida em um fantasma. Você permanece em uma sala, em um negócio ou em um relacionamento que morreu há anos, e a única razão pela qual você não saiu é por causa do quanto já perdeu. Este é um buraco negro psicológico. Maquiavel observou que a maioria dos homens é destruída não por um único erro catastrófico, mas por sua incapacidade crônica de cortar perdas. Você diz a si mesmo que está sendo leal, que é um lutador que não desiste, mas existe uma linha muito fina entre perseverança e suicídio em câmera lenta. Neste lugar, você não está lutando por um futuro. Você está de luto por um passado. Você permanece com uma parceira que desrespeita a sua visão, com um sócio que drena os seus recursos, ou em um círculo social que exige a sua atenção constante, mas oferece zero alavancagem. Por que você fica? Porque o seu ego não consegue lidar com o fato de que os últimos 5 ou 10 anos foram um desperdício. Você sente que, se for embora agora, estará admitindo derrota. Então você dobra a aposta. Você gasta mais um ano tentando consertar algo que está fundamentalmente quebrado. Você tenta se comunicar com pessoas que não falam a sua língua. Cada hora que você passa nesse ambiente é uma hora que você rouba do homem que deveria se tornar. Entenda isto. O tempo que você já gastou se foi. É uma moeda gasta e não tem valor no momento presente. A única pergunta que importa para o arquiteto da mente blindada é se a próxima hora vai render um retorno. Se a resposta for não e você ficar de qualquer maneira, você não é mais um estrategista. Você é uma vítima. Você está parado em um prédio em chamas porque está chateado com o quanto gastou nos móveis. Este lugar é um vampiro para a sua soberania. Ele te força a ser reativo, mantendo você em um estado de reparo emocional constante. Você não pode manter um foco frio e predatório no seu império quando está constantemente vazando energia em um custo afundado. O poder exige a habilidade de ser implacável com a sua própria história. Isso nos leva diretamente ao quinto lugar perigoso, o mais visível e sedutor da era moderna. O palco do status falso, a armadilha da dívida. Este é o lugar onde você performa uma vida que ainda não conquistou, para pessoas que na verdade nem gostam de você. É o círculo social que exige um carro específico, um relógio de marca e um estilo de vida luxuoso, apenas para você continuar sendo um membro. Isso não é um círculo social, é uma armadilha financeira. Você está comprando a aparência de poder ao custo absoluto da substância do poder. Maquiavel alertou que um líder que gasta generosamente para manter uma imagem acaba esgotando seus recursos e torna-se predatório para sobreviver. Na sua vida, esse predador é a dívida, e as suas vítimas são os seus futuros anos de liberdade. Quando você entra neste lugar, você é um escravo, usando uma corrente banhada a ouro. Você vive aterrorizado de ser descoberto. Tem medo de que, se parar de gastar, de atuar e de ostentar,
perderá o seu lugar à mesa. E você tem razão. Você perderá. Porque essa mesa foi construída sobre areia movediça. As pessoas ali não respeitam você. Elas respeitam a sombra que você está projetando. No momento em que você parar de alimentar a luz, a sombra desaparecerá e eles também. Neste ambiente, a sua mente blindada é uma farsa. Você está trocando capital líquido, a única coisa que você precisa para construir poder real e inabalável, por validação social, temporária. Pense na pressão psicológica deste lugar. Você não pode ser honesto sobre as suas lutas porque isso quebraria a ilusão. Você não pode assumir riscos reais porque está a um mês ruim de distância de perder o seu status. Você está preso em um ciclo de manutenção. Você não está construindo um império. Está gerenciando um cenário de teatro. Um homem de poder real preferiria viver em um porão com 1 milhão de euros em alavancagem do que em uma mansão com 1 milhão de euros em dívidas. O palco do status falso mata a sua capacidade de aguentar um golpe, porque você está sobrealavancado pela sua imagem. Qualquer pequeno revés torna-se uma catástrofe e você começa a fazer jogadas fracas e desesperadas. Você se torna a única coisa que nunca deve ser: um homem desesperado. Se você sobreviveu à armadilha da dívida, provavelmente encontrou o lugar mais enganoso de todos, a arena do meio-termo, a zona neutra. Este é o lugar onde você tenta ficar neutro durante um conflito, a reunião, onde tenta agradar a todos, e o círculo social, onde se recusa a tomar um lado para evitar ser o vilão. Você acredita que está sendo tático e diplomático, mantendo as suas opções abertas. Você está errado. No mundo do poder, o meio-termo é o lugar mais perigoso para se estar, porque é onde todos os tiros cruzados acertam. Maquiavel foi brutal neste ponto. A neutralidade é o refúgio dos fracos. Quando você se recusa a tomar um lado, perde o respeito do vencedor e a confiança do perdedor. Você acaba sozinho, sem aliados e com a reputação de ser alguém que não pode ser confiável quando a pressão aumenta. Pense nas suas interações diárias. Quantas vezes você suprimiu a sua verdadeira opinião apenas para manter a paz? Quantas vezes você permaneceu amigo de duas pessoas em guerra, achando que poderia mediar? Você não está mediando. Você está se tornando um alvo para ambos. Ao ficar em cima do muro, você sinaliza que não tem núcleo, nem convicções. Você é um fantasma em uma sala cheia de soldados. A arena do meio-termo é onde homens bons vão para serem esquecidos. Parece seguro porque você não está lutando, mas na verdade está morrendo de 1000 pequenos cortes. Você é ignorado nas promoções, deixado de fora dos círculos internos e descartado quando decisões de alto risco são tomadas. Por quê? Porque ninguém sabe onde você pisa. E se ninguém sabe onde você pisa, ninguém pode confiar em você e ninguém terá medo de você. Você criou um lugar para si mesmo, definido pela ausência de caráter. Você está sendo colhido por sua conformidade. As pessoas nos extremos te usam como um amortecedor, e quando terminarem, ambas te descartarão. Para ser soberano, você deve ser polarizador. É muito melhor ser odiado por metade da sala e respeitado pela outra metade do que ser vagamente apreciado por todos, mas levado a sério por ninguém. Nós removemos as ilusões de status e a falsa segurança da neutralidade. Mas agora você enfrenta o portão final, o mais letal. Este lugar conhece o seu nome, a sua história e as suas inseguranças mais profundas. O fantasma da cidade natal, a sombra da infância. Este não é apenas um local físico em um mapa. É o círculo social de pessoas que te conheciam antes de você decidir se tornar um rei. São os velhos amigos de colégio, os familiares e os parceiros de longa data, que ainda te veem como a versão de você que era fácil de gerenciar. Maquiavel entendia que um profeta nunca é reconhecido em sua própria terra, mas ele foi além. Ele sabia que aqueles que te viram fraco sempre terão uma âncora na sua alma. Essas pessoas não querem que você mude, porque a sua evolução é um indiciamento da estagnação delas. Para elas, o seu crescimento não é inspirador. É um insulto pessoal. Quando você volta para este lugar, fisicamente ou através das redes sociais, você entra em uma gaiola.
Essas pessoas tentarão constantemente te puxar de volta para a sua versão antiga. Elas trarão à tona seus erros de infância, usarão apelidos antigos e te lembrarão de onde você veio. Sempre que você começar a demonstrar poder real, elas não fazem isso para te manter humilde. Fazem para te manter no nível delas. Você não pode usar a sua armadura de mente blindada em uma sala cheia de pessoas que se lembram de você como um servo. Para ascender verdadeiramente, você deve estar disposto a se tornar um estranho para aqueles que não servem mais à sua missão. Você precisa entender que o preço da sua nova vida é a morte da antiga. Se você se recusar a matar o fantasma da sua cidade natal, ele assombrará o seu império até que ele desmorone. A verdade é que você tem estado nesses 7 lugares perigosos porque tinha medo do frio. Você escolheu o calor do rebanho, o conforto do meio-termo e a segurança da sua cidade natal porque não achava que poderia sobreviver ao silêncio da soberania absoluta. Mas agora, esse véu caiu. Você vê os fios, sente o cheiro dos sedativos no ar e percebe que as salas seguras eram, na verdade, matadouros de potencial. Entender, o perigo não é mais o suficiente. A partir deste momento, cada interação social sua deve ser uma escolha tática. Cada sala que você entrar deve ser um lugar onde você está ganhando alavancagem ou afiando a sua lâmina. Se não for nenhum dos dois, você é a presa. Não existe meio termo, não existe apenas passar o tempo. Existe apenas a caça ou a colheita. Você foi exposto aos mecanismos da sua própria estagnação. Voltar para os seus antigos círculos agora não seria um acidente, seria uma escolha, consciente de fracassar. Se esta percepção te atingiu como um soco no estômago, você está exatamente onde precisa estar para começar a reconstrução. A jornada da mente blindada exige que você suporte o vazio. Muitos homens têm pavor do silêncio que vem depois de cortar os laços com o passado. Eles preferem estar em uma sala cheia de conflitos e mediocridade do que sozinhos, em uma sala cheia de potencial. Mas é apenas nesse vazio que o soberano nasce. Você deve estar disposto a queimar a ponte, enquanto ainda está em cima dela, se essa ponte estiver levando a um cemitério. O arquiteto sabe que a fundação de um império duradouro exige um terreno limpo. O medo da solidão é a última coleira que o sistema usa para te manter sob controle. Quando você perde o medo de caminhar sozinho, você ganha o mundo. Para o homem de 45 a 64 anos, essa transição é o seu rito de passagem final. JPG. Você não tem mais décadas para desperdiçar tentando ser aceito por quem não te valoriza. O seu tempo é a sua arma mais letal. Use-o para construir algo que sobreviva a você. Pare de procurar pessoas que te entendem e comece a procurar pessoas que fazem acontecer. A Casa da Piedade é quente e convidativa, mas é uma armadilha mortal. Cada segundo que você passa lá é um segundo de permissão que você dá para os abutres continuarem circulando. Quebre o círculo. Mate a necessidade de pena. Construa a sua força no silêncio da sua luta. Nós percorremos os 7 portões da destruição social. Expusemos as salas de teatro, os aquários estagnados e os vampiros emocionais que estão drenando a sua vida. Agora, a escolha é sua. Você pode fechar este vídeo e voltar para o calor do rebanho, fingindo que nunca ouviu estas verdades, ou pode assumir o